Muito bom dia, boa tarde e buenas noites aos meus alunos do curso prático da primeira fase da OAB, aos alunos da mentoria também coletiva. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre a terceira parte do nosso quiz sobre cumprimento de sentença. Eu não estou conseguindo abrir o WhatsApp web, então eu não vou conseguir ver as perguntas junto com vocês, tá? Mas a gente vai passar por todo esse conteúdo final que falta aqui. Eu vou lendo aqui, conversando com vocês sobre esse resumo que foi originado através da dificuldade que muitos alunos apresentaram num dos nossos simulados de domingo. Deixa eu minimizar aqui essa câmera que eu me esqueço. Num dos nossos simulados de domingo, tá? Lembrando que os alunos da mentoria coletiva fazem simulados todos os domingos, recebem um feedback individualizado até a sexta-feira da semana seguinte e nós vamos trabalhando esses temas. E eu gosto de trazer esses conteúdos em vídeos que é para que eles escutem e vocês também, quem estiver no grupo gratuito do WhatsApp, né, não recebe todas as questões do quiz, né, só quem recebe todas as questões do quiz são os alunos do curso prático e os alunos da mentoria, tá? Porém, esses resumos são originados em razão das dificuldades dos alunos da mentoria, mas todo mundo aproveita. Se você quer participar do nosso grupo gratuito no WhatsApp, é só ir no YouTube e nos comentários vai ter o link do grupo por lá, tá? Então, vamos falar da parte final do nosso resumo. Quem quiser ver as outras partes, assistam os vídeos anteriores, tá? A gente vai falar aqui agora da petição para o cumprimento provisório da sentença. O caput do artigo 522 do Código de Processo Civil determina que o cumprimento provisório da sentença deve ser solicitado por meio de petição dirigida ao juízo competente. A gente já tinha falado sobre isso, mas no vídeo anterior, né, só recapitulando, isso aqui não é nada de novo sobre o solo, né? Por quê? Porque sempre todas as petições elas têm que ser direcionadas ao juízo competente. Por que que aqui é diferente? É diferente entre aspas, né? Porque aqui nós já sabemos quem é o juiz competente, porque é aquele que promulgou a sentença ali definitiva, transitada e julgada que originou esse cumprimento de sentença. No caso aqui não é sentença transitada em julgado, que a gente está falando do cumprimento provisório da sentença, né? É quem proferiu ali aquela decisão, no caso, tá bem? Além disso, o parágrafo único do artigo 522 e seus incisos indicam que a petição deve ser acompanhada dos seguintes documentos, caso os autos sejam eletrônicos. Isso que a gente falou também no último vídeo, né? Porque caso os autos sejam eletrônicos, caso os autos não sejam eletrônicos, são os autos físicos, né? Processos físicos. Embora não sejam mais tão comuns, ainda existem muitos. Vocês podem aí no começo da carreira de vocês pegar processos que são mais antigos e são autos físicos mesmo. Acontece, não acontece tanto hoje em dia, mas ainda acontece, tá? Então aqui vejam, na questão do quiz que eu tinha colocado de sim ou não, eu não colocava essa parte, né, caso os autos não sejam eletrônicos. Porque se vem na questão da prova perguntando se tem que ter, por exemplo, cópia da decisão que está sendo executada, você vai dizer que sim. Não vai dizer, porque você não tem onde especificar, você não tem onde escrever, né? A não ser que seja a segunda fase, que você tem como especificar. Mas não tendo, você tem que dizer que sim, que tem que colocar. Por que que nos autos eletrônicos não é necessário? Porque o processo fica vinculado. Ali no EPROC tem o processo principal, e embaixo já diz qual que é o processo originário daquele cumprimento de sentença. Então, basta que o juízo clique ali, que ele vai conseguir ter acesso às informações, não precisa mais entregar uma cópia, tá? Mas então seria cópia da decisão que está sendo executada, certidão de interposição do recurso que não tem efeito suspensivo, procurações das partes, decisão que habilita o processo, outras peças que possam ser necessárias, facultativas. Artigo 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sobre sua responsabilidade pessoal. 1. Decisão exequenda. 2. Certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. 3. Procurações outorgadas pelas partes. 4. Decisão de habilitação, se for o caso. E 5. Facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. 4.4. Cumprimento de sentença definitiva. Requisitos para o requerimento. Nos casos em que a condenação seja por quantia certa ou já fixada em liquidação, assim como quando houver decisão sobre parcela em controvérsia, o exequente deverá apresentar
Uma petição requerendo o cumprimento definitivo da sentença. Essa petição, ela não tem nenhuma forma especial, tá? Ela segue aquele rito do artigo 319 do Código de Processo Civil, aquele modelinho básico, tá bem? Não tem nada de diferente nessa parte. Um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito devido. Esse requerimento deve seguir as exigências descritas nos incisos do artigo 524 do Código de Processo Civil. Artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter 1. Um nome completo, número de inscrição do cadastro de pessoas físicas ou cadastro nacional na pessoa jurídica do exequente do executado, observado o disposto no artigo 319, parágrafo 1º a 3º. 2. O índice de correção monetária adotado. 3. Os juros aplicados às respectivas taxas. 4. O termo inicial e o termo final dos juros da correção monetária utilizados. 5. A periodicidade da capitalização dos juros, por caso. 6. Especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. 7. Indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Parágrafo 1º. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, tá? Mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Esse parágrafo é bem importante, tá? Parágrafo 2º. A verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Parágrafo 3º. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Parágrafo 4º. Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando o prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Parágrafo 5º. Se os dados adicionados a que se refere o parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado sem justificativa no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente, apenas com base nos dados de que dispõe. 4.5. Dos cálculos de verificação da importância devida. O parágrafo 1º do artigo 524 do Código de Processo Civil estabelece que, se o valor indicado no demonstrativo parecer ultrapassar o limite da condenação, a execução será iniciada pelo valor apresentado. Isso que a gente já tinha visto, né? Porém, a penhora será feita com base no montante que o juiz considerar adequado, tá? A penhora não é feita com base naquele cálculo que vem, a penhora é feita com base no valor ali, no montante que o juiz considerar adequado. Essa parte é importante também vocês prestarem atenção. Verificação dos cálculos no cumprimento de sentença, está no parágrafo 2º do artigo 524. O juiz pode solicitar a verificação dos cálculos apresentados no demonstrativo do crédito. Para isso, pode contar com o auxílio de um contabilista do juízo. O prazo para essa verificação é de 30 dias, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 524, como nós vimos ali. Manifestação de terceiro no cumprimento de sentença. Essa teve questão lá no nosso quiz. Manifestação de terceiro no cumprimento de sentença. Parágrafo 3º do artigo 524 do Código de Processo Civil. O parágrafo 3º do artigo 524 do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode solicitar a manifestação de terceiros sempre que entender que essa participação seja necessária para o esclarecimento e andamento do processo. Então, o juiz pode chamar um terceiro, né, para esclarecer alguma dúvida, algo que esteja ali, né, meio confuso, tá? Complementação do demonstrativo e prazo para diligência, parágrafos 4º e 5º do artigo 524. Se a complementação do demonstrativo depender de informações que estão em poder do executado, o juiz pode estabelecer, a pedido do exequente, no prazo de 30 dias úteis, esse prazo se tem gravado, 30 dias úteis, para que o executado forneça os dados. Caso o executado não cumpra essa diligência, dentro do prazo, os cálculos apresentados pelo exequente serão considerados corretos, com base nas informações disponíveis.
4.6. Prazo específico para o cumprimento definitivo da sentença. O caput do artigo 523 do Código de Processo Civil estabelece que o executado tem 15 dias úteis. Isso aqui caiu no nosso quiz, tá? Eu coloquei, acho que lá 20. São 15 dias úteis para pagar o débito devido. Então, foi executado, recebeu a intimação 15 dias úteis para fazer esse pagamento, tá? Acrescido das custas processuais, se houver, conforme pedido pelo exequente no cumprimento de sentença. Vamos ler aqui o artigo 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogados de 10%. Veja, a multa é de 10% e os honorários são de 10%. No nosso quiz eu coloquei um outro valor também, tá? Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Então, se nesses 15 dias ele foi lá, devia 100, foi lá e pagou 80, essas multas vão incidir sobre os 20 restantes, tá? Sobre o remanescente ali. Parágrafo 3º. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 4.7. Multa e honorários de no cumprimento de sentença. Parágrafo 1º e 2º do artigo 524 do Código de Processo Civil. Se o executado não pagar o débito no prazo, será acrescida a multa de 10%, né, sobre o valor devido, além de honorários advocatícios também de 10%. Caso o executado faça o pagamento parcial, as multas serão aplicadas apenas sobre o valor que ainda é pendente, que eu acabei de falar. Multas e honorários no cumprimento provisório de sentença. Parágrafo 2º e 3º do 520. E do 523. Peraí, eu coloquei errado. As multas e honorários previstos no parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil também são aplicáveis no cumprimento provisório de sentença. Além disso, se o executado pagar o valor devido dentro do prazo, ou seja, tempestivamente, né, para evitar a multa, qualquer recurso que ele apresentar com base no artigo 525 será considerado incompatível com esse ato de pagamento. 4.8. Prazo para impugnação no cumprimento de sentença. Está lá no artigo 525. Ou seja, se ele faz aquele pagamento, não faz sentido ele impugnar, né? Porque se ele paga, por que ele vai impugnar depois? Isso aqui é uma pegadinha, tá? Isso aqui vocês têm que prestar atenção. Então, se ele pagou, é incompatível ele querer impugnar esse pagamento, essa dívida depois. Então, tem que impugnar direto, não tem que realizar pagamento nenhum, tá? Tem que direto impugnar. Se o executado não pagar o valor devido dentro do prazo de 15 dias, previsto no artigo 523, terá início um novo prazo de 15 dias para apresentar a impugnação ao cumprimento nos autos. Ele tem 15 dias para pagar. Passaram esses 15 dias, ele não pagou, começa a contar mais 15 dias para ele apresentar a impugnação. Então, a impugnação não está dentro dos prazos dos 15 dias para pagar, tá? Fechou esse prazo, começa a contar o da impugnação. Não é um prazo só, tá? São dois. Primeiro para pagar, 15 dias para pagar. Não pagou, no dia 16, né? Começa a contar os 15 dias para apresentar a impugnação. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado pode alegar falta ou nulidade da citação, ilegitimidade da parte, inexequibilidade do título ou da obrigação, penhora incorreta. Tá? Penhora incorreta ou avaliação errônea. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Ou avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de exceções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer causa que modifique a obrigação. Esses pontos estão previstos nos incisos do artigo 525, né, que a gente acabou de falar.
Nos parágrafos 2º e 3º do artigo 525 está previsto que as alegações de impedimento ou suspensão do juiz devem seguir as regras dos artigos 146 e 148 do Código de Processo Civil. Aplica-se à impugnação o que dispõe o artigo 229 do Código de Processo Civil. Além disso, o parágrafo 4º do artigo 525 determina que, se o executado alegar que o exequente está cobrando valor maior do que previsto na sentença, ele deve apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos corretos. Se não apresentar esses cálculos, a impugnação será rejeitada conforme o parágrafo 5º do artigo 525. Tá? Então, tem que apresentar os cálculos, senão essa impugnação ela é rejeitada já de cara, tá? Não tem motivo para continuar. Efeito suspensivo da impugnação. Os parágrafos 6º e 7º do artigo 525 estabelecem que a apresentação da impugnação pelo executado não impede a continuidade dos autos executórios de expropriação dos bens. No entanto, o juiz pode, a pedido do executado, conceder efeito suspensivo à impugnação, suspendendo temporariamente o cumprimento da sentença. Mesmo com essa suspensão, os atos de substituição, reforço ou redução da penhora, bem como a avaliação dos bens, poderão continuar sendo realizados no processo. Além disso, quando o efeito suspensivo valer apenas para a parte que está sendo executada, a execução continua normalmente em relação ao que não foi atingido pelo efeito suspensivo, conforme explica o parágrafo 8º do artigo 525. Então, assim, são vários executados. Somente um solicitou o efeito suspensivo. Só vale para ele. Não, não passa para os outros, tá? Quem quer o efeito suspensivo, todos têm que solicitar esse efeito suspensivo. Não é um pedindo e abraça todo mundo, tá bem? O parágrafo 9º do artigo 525, ai que susto, diz que, se um dos executados pedir efeito suspensivo na impugnação, isso não vai parar a execução contra os outros executados que não fizeram a impugnação, desde que o pedido de efeito suspensivo seja só para quem o fez. É importante destacar que, mesmo quando a impugnação recebe efeito suspensivo, o exequente pode pedir para continuar a execução, desde que ofereça uma garantia, uma caução adequada nos autos. Isso está previsto no parágrafo 10 do artigo 525. Parágrafo 11 do artigo 525 determina que o exequente tem 15 dias úteis para fazer o pedido de prosseguimento da execução, contado a partir do término dos atos que vêm depois da impugnação. Da inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Parágrafo 12 do artigo 525 estabelece que a obrigação prevista em título executivo judicial também pode ser considerada inexigível quando estiver baseada em lei ou norma que o STF declarou inconstitucional, ou em uma interpretação que não esteja de acordo com a Constituição, especialmente no cumprimento de sentença. Os efeitos da decisão do STF podem ser, isso aqui é importante, os efeitos da decisão do STF podem ser modulados para garantir a segurança jurídica ao longo do tempo. Além disso, essa decisão precisa ter sido tomada antes do trânsito em julgado da decisão que está sendo executada. Antes do trânsito em julgado da decisão que está sendo executada, tá bem? Isso está previsto lá no parágrafo 13 e 14 do 525. Porém, se a decisão do STF for publicada depois do trânsito em julgado da decisão que está sendo executada, o caminho para questionar essa decisão é por meio de ação rescisória. O prazo para entrar com essa ação começa a contar a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, tá? Isso está lá no parágrafo 15 do 525. Da ilicitude do pagamento adiantado do valor devido. Isso a gente já mencionou um pouquinho ali antes, né? O réu pode, mesmo antes de ser intimado para cumprir a sentença, ir ao juiz e pagar o valor que acha correto, desde que apresente um cálculo detalhado desse valor. Isso está previsto no artigo 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo,
O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontrovérsia. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito sobre a diferença, incidirão multa de 10% e honorários advocatícios também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. No entanto, o autor tem cinco, 5 dias para manifestar-se e pode contestar o valor que foi depositado. Mesmo assim, ele pode levantar o valor que não está em discussão, chamado de parcela incontroversa. Isso está lá no parágrafo 1º, né, do artigo 526. O parágrafo 2º do 526 diz que, se o juiz entender que o depósito feito é insuficiente, será aplicada uma multa de 10% sobre o valor que falta, além de honorários advocatícios de 10% sobre essa diferença. Então, se o juiz entender que você devia 100, que você deveria ter depositado 100, você foi lá e depositou 80, vai ter multa de 10% sobre os 20, mais 10% de honorários advocatícios, tá? O prazo para o pagamento do valor devido. O caput do artigo 528 do Código de Processo Civil dispõe que para o cumprimento de sentença condenatória de pagamento de prestação alimentícia, isso aqui eu botei no quiz, ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para que em 3 dias, eu coloquei outro prazo lá para vocês, 3 dias, pagar o débito ou comprovar impossibilidade de efetuá-lo. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para que, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 1º. Em caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 517. Parágrafo 2º. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Parágrafo 3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Parágrafo 4º. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Parágrafo 5º. O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas ou vincendas. Isso aqui eu coloquei lá no quiz, porque a prova, né, a banca teme induzir vocês a erro de que, já que ele foi preso, então ele não precisa pagar aquele valor que ele foi condenado, né? Como se, tá cumprido. Não, além dele ficar preso, ele ainda vai ter que pagar o que ele deixou de pagar e o que tá para vir, tá? Porque são alimentos. Não tem como pagar os alimentos ficando preso, né? Mesmo preso, como a penitência ali, né? Ele vai ter que, após a saída dele, pagar o que passou e o que está por vir. Parágrafo 6º. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Se ele foi lá pagar, ele sai na hora, tá? Parágrafo 7º. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Parágrafo 8º. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado, e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo, a impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Parágrafo 9º. Além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único,
o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo do seu domicílio. Vale lembrar que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 528 do Código de Processo Civil, basta o devedor comprovar um fato que justifique a impossibilidade de pagar para que o inadimplemento seja considerado justificável. 4.13. Da prisão por inadimplemento. A gente acabou de falar, tá? Mas aqui a gente viu tudo no artigo, mas aqui a gente vai ver de uma forma um pouco mais normal de falar, digamos assim. Se o executado não pagar a dívida alimentar nem apresentar uma justificativa aceita, o juiz pode determinar sua prisão de 1 a 3 meses. No nosso quiz, eu acho que eu coloquei de 1 a 9 meses, tá? Prestem atenção nisso aqui. É de 1 a 3 meses. Em regime fechado, em cela separada dos presos comuns. Essa medida está prevista no parágrafo 3º e 4º. Tem natureza coercitiva e não punitiva, ou seja, serve para forçar o cumprimento da obrigação alimentar e não para punir o devedor. Porque se fosse no sentido ali de punir mesmo, ele ao cumprir a pena, estaria resolvida a situação, tá? Mas no caso ali é para obrigar ele, para fazer um pouco mais para ver se ele paga, entendeu? Para ver se ele vai lá e paga. Além disso, o parágrafo 5º do artigo 528 estabelece que cumprir a pena não livra o executado da obrigação de pagar as parcelas alimentares atrasadas, vencidas, nem as que ainda vão vencer, que são as vincendas. Assim que a prestação alimentícia for paga, o juiz suspenderá a ordem de prisão. Importante lembrar, a prisão civil por dívida alimentar só é cabível para o débito correspondente a 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução, além das que vencerem no caminho do processo, né? Foi exatamente o que a gente leu no artigo. Ou seja, não é toda e qualquer dívida alimentar que justifica a prisão. É isso que é importante frisar aqui, tá? Não é qualquer dívida alimentar. São nesses critérios aqui do 528. O exequente também pode escolher promover o cumprimento da sentença ou da decisão de forma direta, conforme previsto na parte especial, livro 1, título 2, capítulo 3 do CPC. Nessa hipótese, não será possível pedir a prisão do devedor. Essa opção está prevista lá no parágrafo 8º do 528. Por fim, o parágrafo 9º permite que o exequente, credor de alimentos, ajuize o cumprimento da sentença ou decisão no juízo no seu próprio domicílio, facilitando acesso à justiça em casos de pensão alimentícia. No desconto em folha de pagamento, o artigo 529 prevê que, no cumprimento de sentença, se o devedor de alimentos for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, ou empregado regido por CLT, o exequente pode pedir que o valor da pensão seja descontado diretamente em folha, ou seja, quando ele recebe, já vem lá na folha de pagamento dele o desconto da pensão alimentícia que é enviado diretamente para o filho, né, para o alimentado. Né? Conforme o parágrafo 1º do 529, o juiz deverá oficiar a autoridade, empresa ou empregador responsável, determinando o desconto a partir da primeira remuneração após o recebimento do ofício. O não cumprimento dessa ordem pode configurar crime de desobediência. Então, as empresas normalmente fazem isso tranquilamente, tá? Já o parágrafo 2º do mesmo artigo determina que esse ofício deve conter, né, aquelas especificações desse ofício que deve ser enviado lá para o empregado, para a entidade empregadora. Nome e CPF do exequente e do executado, valor da pensão, duração do desconto e os dados da conta bancária para o depósito. De acordo com o parágrafo 3º do 529, o valor da dívida alimentar em execução pode ser descontado de forma parcelada dos rendimentos ou renda do devedor, sem prejuízo das parcelas futuras e vincendas. No entanto, a soma do valor das parcelas vencidas com as vincendas não pode ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do executado. Então, o limite do desconto ali, né, juntando as que já passaram, que ele parcelou e as que estão vindo, né, todo mês, não pode passar de 50% do salário dele, tá? Por uma questão de subsistência dele mesmo. O não cumprimento da obrigação de prestar alimentos.
No cumprimento de sentença, se a obrigação alimentar não for cumprida, deve-se seguir o que está previsto nos artigos 831 e seguintes do Código de Processo Civil, conforme estabelece o artigo 530 do mesmo Código. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto no artigo 831 e seguintes. Além disso, se o devedor apresentar comportamento para atrasar ou dificultar o pagamento, conduta procrastinatória, o juiz deve comunicar ao Ministério Público sobre os indícios de crime de abandono material, conforme o artigo 532. Fica se arrastando, fica inventando desculpa, sabe? Essa coisa. Da indenização por ato ilícito que inclui prestação de alimentos. O artigo 533 do Código de Processo Civil determina que, quando a indenização executada incluir prestação de alimentos, o executado, se solicitado pelo exequente, deverá formar um capital cuja renda garanta o pagamento da pensão. O parágrafo 1º do 533 explica que esse capital pode ser formado por imóveis, títulos públicos, aplicações financeiras ou outros bens que possam ser afetados para esse fim. Nesse sentido, o parágrafo 3º do 533 estabelece que, se as condições econômicas mudarem, qualquer das partes pode pedir a redução ou o aumento das prestações de alimentos. Então, esse foi, né, a parte do resumo que responde ao final do nosso quiz. Quem quiser participar, agora não está aparecendo, quem quiser participar do nosso curso prático para a primeira fase da OAB, é só clicar no link que está na bio do meu Instagram, tá? É um curso totalmente prático, direcionado, estratégico para a primeira fase da OAB. Lá tem todas as questões de exame de ordem dos últimos 10 anos, separadas por temas, com comentários. Elas acompanham um PDF que eu chamo de artigos quentes, que é para responder essas questões com consulta, para fazer um estudo ativo. Eu estou narrando todo o conteúdo lá do curso, para quem não tem tempo para parar, para ler de fato, para poder ouvir o conteúdo. Temos simulados temáticos de cada disciplina, simulados gerais das 20 disciplinas, todos com comentários, esses para fazer sem consulta, né? Que é para vocês fazerem um alinhamento, ver o que precisam melhorar e etc. Revisões gerais e o nosso grupo do WhatsApp. Eu envio todas as atualizações, novidades do curso. Coloco esses quiz também de sim ou não, como tem no grupo gratuito, ali vocês têm uma amostra para ver como é que é. Claro que no grupo gratuito vocês não recebem esses conteúdos escritos, essa parte toda, né? Mas já é interessante também de participar, já é uma boa ajuda, né? Qualquer coisa, só vou deixar aqui nos comentários do YouTube o link do nosso grupo do WhatsApp gratuito. E na minha bio do Instagram tá lá o link para vocês conhecerem a mentoria coletiva, o curso. Qualquer dúvida também é só me chamar que a gente conversa, tá? Então, tenha uma boa noite. Deus abençoe.